E David Ausubel, ele cunhou, né, esses dois conceitos, essas duas expressões, aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. Mas, na verdade, o que faz de uma aprendizagem significativa? E o que a diferencia de uma aprendizagem mecânica? A aprendizagem ela é significativa, segundo David Ausubel, quando aquilo que nós estamos aprendendo se conecta, se relaciona com alguma coisa que nós já aprendemos antes. Né? É como se fosse, já tivéssemos dentro de nós alguma coisa que, ao receber essa nova aprendizagem, faz com que ela ganhe sentido, faz com que ela nos seja familiar. Aproveitando esse termo familiar, tem um exemplo que eu gosto muito de usar. É como se nós, imagine que você chegue na casa de alguém como visita, e aí na casa dessa pessoa, quando você chega lá, você assim, não encontra nada que lhe seja familiar nessa casa. Ou seja, e de alguma forma essas pessoas, a pessoa, da dona da casa também, não preparou para você uma recepção. Então você chega na casa dessa pessoa e você fica se sentindo deslocado, né? Você fica se sentindo mal até. Na primeira oportunidade, com quase certeza você vai aproveitar para ir embora. Né? Ou você vai ficar buscando nessa casa alguém, vamos supor que seja uma festa. Você vai ficar buscando uma pessoa nessa festa que você conheça. Para quê? Para que você se conecte a ela, né? Para que você converse com ela e para que com isso você se sinta mais à vontade. É mais ou menos assim. Né? Os conceitos novos, quando chegam até o nosso cérebro, imediatamente, se eles encontram uma certa familiaridade, se eles encontram uma certa aprendizagem que já temos e que de alguma forma seja uma espécie de recepção para ele no cérebro, essa aprendizagem ela começa a se compor de forma significativa. Logo, na verdade, essa questão do cérebro é importante pelo seguinte: tudo aquilo que nós aprendemos e que não existe nenhuma conexão prévia, o que tende a acontecer? O cérebro tende a deixar essa aprendizagem num nível em que ela vai ser facilmente esquecida. Eu também costumo brincar dizendo que durante a noite, isso é uma realidade, o nosso cérebro costuma fazer faxina, né? O cérebro ele tira a noite, quando nós dormimos, para poder faxinar. E o que ele varre? O que ele joga fora? Exatamente as aprendizagens mecânicas. Exatamente as aprendizagens, os conceitos que não encontraram lá dentro do cérebro quando lá chegaram, nada com que eles pudessem se relacionar. Então eles são facilmente varridos. Né? E no dia seguinte, geralmente nós não nos lembramos ou nos lembramos vagamente desses conceitos mecânicos. Já os conceitos que encontram uma receptividade e que se formam de forma significativa, eles não são varridos exatamente por essa conectividade encontrada aí, né, quando chegaram ao cérebro. Na verdade, o que nos interessa aqui é como que na sala de aula nós podemos potencializar a aprendizagem significativa. Enquanto professores, nós queremos que os nossos alunos aprendam significativamente. Então, o que nós podemos fazer na prática para potencializar esse tipo de aprendizagem e não apenas ficar na aprendizagem mecânica? Para facilitar a construção de sentido por parte do aluno, nós precisamos entender primeiro como é que esse aluno pensa, qual o modelo de pensamento que ele tem, né? Qual é a bagagem que ele traz. Né? Quando eu vou dar um conteúdo, eu preciso saber o que aquele conteúdo significa para aquele aluno num primeiro momento. Né? Usando um exemplo bem básico, se eu vou dar uma aula sobre gato, por exemplo, eu preciso, antes de ensinar o conceito de gato, eu preciso saber, perceber o que é gato para aquele aluno. Né? Que experiências aquele aluno já traz, que experiência aquele aluno já tem com o conceito de gato. Então eu posso, por exemplo, perguntar: o que significa gato para vocês? O que é gato? Quando eu falo gato, vocês lembram de quê? E aí nesse momento eu posso descobrir que muitos alunos lembram, por exemplo, daquilo que se faz no relógio de luz para se pagar menos conta, né, no final do mês, o sinal contra a lei. Mas eu posso falar a palavra gato e nesse diálogo com os alunos eu acabo descobrindo que gato para eles é muito mais
aquilo que se faz no relógio para se pagar menos luz do que o animal de 4 patas, felino, que faz miau e etc. Então, só estou dando um exemplo bem básico para que a gente entenda o seguinte, a importância do diálogo prévio. Porque eu só vou conseguir ajudar o meu aluno a construir sentido sobre aquilo que eu vou ensinar se eu primeiramente explorar a maneira que ele pensa. Se eu primeiramente visitar o contexto, né, mental desse meu aluno. Então eu preciso dialogar, eu preciso conversar muito com ele. Para quê? Para alinhar percepções. É preciso que antes de dar uma aula, a gente alinhe percepções de forma que todo mundo entenda quando a gente fala a palavra gato. Estamos falando do mesmo gato. Né? E não corrermos o risco de eu estar lá na frente falando sobre um gato, e enquanto eles estão ouvindo e pensando num outro gato.